O Brasil no caminho da reindustrialização. Vambora, deixa um like, se inscreva no canal e link na descrição. Baixi, que tal alguns trenzinhos? Pois eu não quero não. Mas o que? Você nunca recusou. Pois eu não vou aceitar nada de você enquanto você não me ensinar como fazer. Você tá exigindo transferência de tecnologia? Tá bom. É isso mesmo, de agora em diante. Tá bom? Mas é claro, já tava na hora de você fazer isso. Fala pessoal, Pedro Daher aqui mais uma vez. Boa. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacanérrimo, mas antes disso eu preciso admitir uma coisa aqui. Eu cometi um equívoco. Vocês lembram desse vídeo aqui que a gente falou sobre a vinda dos trens chineses no Brasil? Que era muito bom a questão dos investimentos chineses, mas um problema era que não tinha transferência de tecnologia? Então, se você não viu esse vídeo, vai lá ver. Isso era uma coisa que tava faltando muito no Brasil e a gente bateu muito nessa tecla. E aqui eu quero agradecer ao Diego Pautasso que me deu esse toque e que inclusive é o tema desse vídeo aqui, hein? A transferência de tecnologia não só é importante, como ela já está acontecendo. E pô, esse é um assunto que vocês já estão ficando careca de saber. Então eu vou começar a exigir transferência de tecnologia em cada contrato nosso, beleza? Tem certeza? São muitos contratos. Vai exigir em todos individualmente? E tu quer que eu faça o quê? Que eu centralize tudo numa coisa só? Que eu crie um centro de transferência de tecnologia entre Brasil e China? Eu postei esse vídeo criticando a falta de transferência de tecnologia e pouco tempo depois, essa notícia me aparece. Brasil e China acertam detalhes para criar centro de transferência de tecnologia. Que beleza. Vamos explicar o que está acontecendo. Esse centro de transferência é um projeto novo que está para ser estabelecido e ele é um acordo bilateral entre Brasil e China. E mesmo sendo um projeto muito novo, a gente já vem vendo exemplos de coisinhas acontecendo. A CRRC, que é uma estatal gigantesca fabricante de trens, anunciou a abertura de uma fábrica em Araraquara, São Paulo, com investimento inicial de 50 milhões de reais para 2020. E é sempre em São Paulo, vambora. E o que isso implica que para esses trens serem fabricados aqui, eles vão trazer todo o maquinário, todo o processo de produção e o mais importante de tudo isso, o conhecimento técnico. Nós reagimos ao vídeo sobre essa questão da industrialização e a vinda dos trens da China para o Brasil, onde o Brasil praticamente carecia de conhecimentos, ou seja, de técnicas e tecnologias para que o Brasil em si criasse e produzisse e não dependesse literalmente de outros países com os seus conhecimentos e suas técnicas para investir no desenvolvimento industrial do Brasil. Ou seja, esse vídeo é um caminho que já está existindo, isso é muito bom. Interessante, hein? Não, mas pera lá, para tudo, calma aí. Por que o Brasil precisa de transferência de tecnologia para fabricar trem? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil já produzia os seus próprios trens há pouquíssimos anos atrás. Então, o que aconteceu? Verdade, essa eu não entendo. Você já produzia seus próprios trens há muitos anos atrás. Por que parou de repente? Pra fazer trem tem que ter indústria, né? E aí que a gente entra numa história muito triste. Vamos falar um pouquinho de história, porque é importante que a gente entenda o que causou a queda de toda a nossa indústria. O Brasil produzia muita coisa própria, inclusive os seus próprios trens. Uma dessas empresas que produzia esses trens era a Mafersa. A Mafersa fazia transferência de tecnologia com a Bud Company desde 1957. Só que o problema começou a aparecer ali pelos anos 80, quando a Bud Company para de produzir os seus trens e é comprada pela alemã ThyssenKrupp. E com o passar do tempo, os contratos com a Mafersa são encerrados. Tá, mas a gente já fez a transferência de tecnologia, a gente já sabe como produzir. Sim, correto. Mas para você ter essa tecnologia sendo produzida em território nacional, você precisa de uma cadeia de produção industrial. Calma que eu vou te explicar. Por exemplo, o governo brasileiro encomenda trens e a Mafersa entrega. Para isso, ela precisa comprar o aço que vem da CSN, que também é brasileira. Junto disso, ela começa a comprar outros componentes de outras empresas no Brasil e assim por diante. E no final do dia, com esse investimento do governo, você cria uma cadeia de produção industrial. Justo. Entendeu? Então, beleza. A gente já fez a transferência. Ou seja, todo o processo ainda é nacional e não vai depender também de alimentação externa para, sei lá, materiais pequenos e tudo que é aço e qualquer coisa assim. Tá. E isso não existe mais?
E a gente tem a indústria. Qual que é o problema, então? O problema é que nos anos 80, o nosso governo ainda era ditadura militar. E diferente de outros países já industrializados, os nossos militares não tinham uma visão de longo prazo de nação. A ideia era sempre ter o máximo de retorno financeiro no menor curto prazo possível. Todo investimento do governo era baseado no investimento gringo, no capital estrangeiro. Quando esse investimento que vem de fora para de entrar, os militares abandonam tudo. Que foi o caso da Maferza. E essa é a lógica do neoliberalismo, tá, gente? Se não tá tendo lucro agora, então por que continuar? Outro fator que contribuiu para nossa desindustrialização foram as dívidas acumuladas pelos militares. Você já ouviu falar no milagre econômico? Isso aconteceu entre 68 e 73, onde o Brasil teve um crescimento espetacular, teve investimento pesado na nossa infraestrutura, teve muito desenvolvimento pra lá e pra cá, e que não sei o que lá. Só que esse milagre se deu porque os militares pegaram empréstimos. E não era qualquer empréstimo. Eram empréstimos bilionários, com B de bananada. E nos anos 80 a conta chega e os militares começam a tirar dinheiro de tudo que é canto, inclusive da indústria, para poder pagar o milagre deles. Ou seja, esses empréstimos que nem Angola, sempre com dívidas com a China e outros países, então fizeram empréstimos e começaram a tirar dinheiro de todo o erário público para pagar essas dívidas. No ano que acabou a ditadura militar, a nossa inflação chegou num pico de 231%. Se é que isso existe. Ei, que quadra legal da história. Outra coisa que contribuiu para a desindustrialização do Brasil nos anos 80. Vocês já entenderam que essa época aí não foi legal pro Brasil, né? Com a industrialização perdendo foco, o agronegócio começa a ocupar esse vácuo. Não só na economia, como também na política. É criada a Frente Parlamentar Agropecuária, que hoje é conhecida como a Bancada Ruralista, e são criadas leis que incentivam o agronegócio, como a Lei Candir, que a gente já falou aqui trocentas vezes. A Lei Candir fez com que o agronegócio ficasse isento de imposto na hora de exportar os seus produtos in natura. Ou seja, se você vende o limão, você não paga imposto. Mas se você vende a limonada, aí você paga. Deixou de incentivar a indústria e passou a incentivar os commodities, que é o que a gente é hoje, um grande exportador de commodity. Que é uma das coisas que a gente fala muito na agronomia. O Brasil tem muita capacidade de produção alimentar e não só, mas o Brasil ela explora e ela praticamente mais vende commodities, ou seja, produtos que ainda podem ser processados. Imagina você ter um produto, sei lá, o leite, extraído da vaca e vender para fora. Você vende o leite assim, do jeito que ele é. Você não vende, o Brasil não vende em forma de queijo, em forma de nata, em forma de outros derivados do leite. O Brasil vende o leite por si só. Então, ele pode ser processado e revendido de outras formas em outros países. Ou seja, perdendo grana. Aí vira um problema, né? Do que adianta fazer tanta transferência se não tem indústria para receber essa tecnologia? Ué, então investe nisso! Quê? Você quer que eu invista na indústria? Literalmente, sim. Mas é que o agro, o agro não sei se vai gostar, sabe? Eles já lucram tanto todos os anos com commodity, eu não acho que é uma boa ideia. E nada desse dinheiro fica com você. Vamos lá, Bashi, tem que pensar nos seus setores estratégicos. Mas também investir na indústria sai muito caro e também demora. E você acha que a minha industrialização foi barata? Que aconteceu da noite pro dia? Você é país grande, tem que ter visão grande. Não basta a gente só ter transferência de tecnologia se não tem aonde a gente aplicar. É preciso que exista uma indústria nacional, mas a boa notícia é que isso aí tá voltando aos poucos. O atual governo, por exemplo, lançou a Nova Indústria Brasil e já investiu uma baita grana para reindustrializar o país. E um detalhe crucial é que um dos mecanismos centrais dessa nova indústria é a transferência de tecnologia. Então, show! E que também vai ser muito importante pra gente contratar os nossos próprios engenheiros, pelo amor de Deus. Tem um monte de engenheiro brasileiro que se forma aqui, não tem onde trabalhar e, sei lá, vai trabalhar na China, por exemplo. E uma outra coisa que o Diego Pautasso levantou pra mim foi: o Brasil tem capacidade pra absorver essas tecnologias? E a resposta é sim. Em alguns setores. Tem uns aí que tem que melhorar um pouquinho. No nosso setor ferroviário, mesmo estando estagnado, a base ainda existe. E nós temos hoje empresas como a Marco Polo. Na agricultura nem se fala, né? A gente tem a Embrapa, temos universidades especializadas, então nós temos sim um campo muito vasto para receber mais tecnologia agrícola. Até no campo nuclear, nós temos Angra 1, Angra 2...
Angra 3. Temos nomes importantes como o Almirante Otton, que é o pai do programa nuclear brasileiro. Então, assim, até pra isso a gente tem espaço. Mas tem outras áreas que a gente tem que criar capacidade. Por exemplo, o Brasil hoje tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo e nós não sabemos como processar. Mas ainda assim, com tudo isso que a gente falou, que é show de bola, ainda existem as problemáticas. Essa nova indústria Brasil, ela é uma política pública de governo. Isso quer dizer que o próximo governo que vier e não for o atual, ele pode, num estalar de dedos, acabar com todo o programa. Nós termos um futuro presidente que seja mais ligado ao agronegócio e queira manter essa coisa do agroexportador, não é uma coisa impossível não, tá, gente? E eu não tô falando aqui pra gente eleger o Lula e o PT de novo, e de novo, e de novo, até porque o Lula também já tá meio bobozinho assim, então, né? O que deveria ser feito seria a criação de formas pra manter uma continuidade política. E aí as soluções poderiam ser, sei lá, elevar essa política pública de governo pra uma política de Estado, ou uma reforma industrial. Sim, ao invés de ser uma coisa do partido X ou Y, que seja uma coisa realmente política pública, onde qualquer um que estiver no poder que levante, continue ou dê continuidade ao processo de reindustrialização brasileira, porque é uma aposta pública, né? Ou, sei lá, outras maneiras. Não, E não só aí. isso, Bashi, tem que aprender a negociar. Mas não tem ninguém que saiba negociar melhor do que eu. Então vamos testar. Olha, Bashi, estava pensando em fabricar meus trenzinhos no seu país. Tá bom. Não. Não. Quer dizer, tá bom? Contanto que siga as minhas exigências. Ai, eles aprendem tão rápido. E pra finalizar esse vídeo, um tópico importante. O Brasil tem que saber negociar, tem que saber exigir aquilo que for estratégico muito mais do que for lucrativo. Existe uma diferença, porque, pô, se a gente for falar de lucrativo, o Brasil pode vender a Amazônia inteira e ficar rico. Só que isso não nos dá nenhuma autonomia, muito pelo contrário. A gente acaba virando o estratégico de outros países. Um caso real, por exemplo, foi o que aconteceu na Bacia de Santos. Em 2022, o governo anterior foi lá e vendeu uma parte da Bacia de Santos para BP Petroleum do Reino Unido para que eles explorassem aquele petróleo dali. E agora os caras fizeram a maior descoberta de petróleo da história e vai ficar só para eles. Compensou? E é de novo aquela mesma lógica neoliberal. Nós vamos nos vender totalmente, mas isso vai deixar uma meia dúzia de empresário multibilionário. Que legal. A visão de um Brasil estratégico é dizer, eu não quero apenas ficar produzindo carros estrangeiros aqui. Eu quero aprender e fabricar os meus carros nacionais também, meu filho, pelo amor de Deus. O Brasil é um dos países que mais se fabrica carro no planeta e nós não temos uma marca genuinamente nacional. Ai, que saudade da Gurgel. A Gurgel era brasileira? E nós temos barganha pra negociar tudo isso. Pô, o Brasil tem um mercado consumidor de 212 milhões de pessoas. Vai produzir aqui? Vai seguir as nossas exigências. E o que o Brasil tem que focar, na minha opinião, é isso aqui. Exigir transferência de tecnologia como condição pro acesso ao mercado brasileiro. Joint ventures, que são quando empresas estrangeiras são obrigadas a fazer negócio com empresas nacionais. Investimento público constante. Pô, encomendar trens nacionais. Uma forma de você criar uma cadeia de produção industrial sem ficar precisando do investimento que vem de fora, meu Deus. Sim. Capacidade de profissionais tanto especializados quanto técnicos e garantir a continuidade. Reindustrialização é um processo de décadas e não de mandatos. Tudo isso tem que sobreviver às mudanças políticas. Se fizesse uma revolução, não teria com que se preocupar. Mas enfim, acabou o vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, o que você achou, o que você acha que deveria acontecer nesse Brasil. Qualquer crítica também é sempre muito bem-vinda, até porque ela sempre deixa esse conteúdo cada vez mais lapidado. Então, tamo junto. Tem muito... Boa. Deixa um like, se inscreva no canal e nos vemos pela próxima. Mais um bom vídeo aí do Pedro Daher falando sobre o caminho da reindustrialização brasileira que parece que já existe.